Boa noite, senhoras e senhores. Tá valendo! Boa noite, Alexandre Rampinelli. Emílio Santana. Ramp. E aí? Tranquilo? Graças a Deus, tudo bem. E você? Fazendo um sacrifício de não aparecer de peito desnudo nesse programa, porque o calor do caralho. É realmente um calor que merece um destaque. Isso porque ainda não teve uma calmaria no calor e ainda não chegou nos níveis do calor da semana passada, né? Exatamente. Nós estamos gravando hoje 21 de novembro. Exatamente às 8h38 da noite. Um mês de novembro que às vezes calha de ter um invernico, né? Em novembro. Esse ano a gente não foi feliz e estamos, né, padecendo calores maravilhosos. E tá uma temperatura... Eu tenho um grande amigo que mora em Juiz de Fora. E ele me mandou um print hoje de tela falando assim, recorde de temperatura em Juiz de Fora, 35 graus. Eu falei, isso aqui, meu amigo, 8h30 da manhã. 8h30 da manhã tá 35, pô. Rapaz, semana passada teve dias aqui em Vila Velha que já acordou muito, muito calor. A gente falou no último programa aí pra galera se preparar pra onda de calor, se hidratar e tal. Final de semana passado eu tava no Rio, né? E, cara, o cara que corre em Vila Velha, Espírito Santo, não pode reclamar de calor. Porque a gente tem um vento. O Rio não tem, né? E o Rio, eu tô falando da Zona Sul, não tô falando da Zona Norte, não. Parece que você tá correndo dentro de uma airfryer. Você sente o vapor quente te cozinhando. É agradável. Ainda bem que escolher daqui para frente, minhas corridas e da Dani no Rio são sempre com banho de cachoeira. Senão fica muito desagradável. Muito quente. Sábado eu fiz uma corrida aqui, deu quase 11 quilômetros. Rapaz, divertido demais o calor. Então, assim, se lascante porque o sol estava torrando. Então, estava quente e o sol estava torrando. Sim. Fica gostoso pra caramba. Agora, eu estava resgatando hoje aí umas recordações. Há 9 anos, 2015 a gente está 8 anos atrás, né? Uhum. Há 8 anos atrás, estava eu e o Nalei participando da PTR Pedra Azul, num dia de extremo calor, e num ano de extremo calor, porque depois eu fui lembrando que todas as provas que eu corri no ano de 2015 foram de extremo calor. Entendi. Então, né, o ciclo está se repetindo aí, 8 anos depois, talvez. Que hoje eu sofro menos com calor do que há 8 anos atrás. Mas é inegável que tá quente pra caralho. E ontem deu uma chuva, aquela chuva mandrake. Vagabunda, aquela chuva puta que pariu. Rapaz, não serviu para muita coisa aquela chuva, aparentemente. Chuva de cartório. Nossa Senhora. Caraca, aquilo depois esquentou ainda mais, não resfriou. Hoje de manhã eu fui correr, encontrei com um senhor. Na hora que deu o tempo que eu estava voltando, o senhor falando assim, será que vai chover mais? Eu olhei para a cara dele e falei, com certeza não chove mais. Tá um calor danado, não vai chover. Já gastou tudo ontem. Coitado dele. Tudo. Meia hora de chuvisco. Ele numa expectativa de chuva, eu falei, olha só, chove não.
Mas é bom que esse final de semana a gente tem corridas, né? Eu vou estar sábado em Vale das Videiras para a WTR Serra do Mar, aqui, ó, você pode ver a minha Massa camisa. Massa demais. Acho que é de 2018 essa camisa. Não sei se tem um ano. Mas pelo 9º ano seguido, vou estar correndo no Vale das Videiras. É um marco e ano que vem 10 anos. Que legal. Que legal. Né? É bom. E domingo a gente tem aí o desafio Corrida da Yames, que o Alexandre vai estar fazendo também. Exatamente. Então, estamos movimentando. Mas o que a gente quer conversar mesmo hoje eu trouxe um material, Alexandre, que eu peguei com um treinador aqui. Saúde. Qual é o cardápio hoje aí? Hoje o meu é um chá. Chá de quê? Chá de cogumelo? Chá não, de cogumelo seria bom, mas não é o caso ainda. Hoje é terça-feira, né? Chá de quê? Chá mate, o meu. Ah, mate. Isso. Toma bastante cafeína. 10 para as 9. Aí depois, não dormi bem, mas não vou treinar amanhã. Se foda. Eu tô tomando uma IPA da Marlin Azul, tá bom? Aí sim. Você vai dormir igual um anjinho. Mas eu tô trazendo aqui um material que vai render alguns programas, que é de um treinador chamado Martin Cox. E é um treinador de endurance que eu acompanho, desses aí que não ficam postando planilha de corrida, não fica postando dancinha, essas paradas, né? Ele vai nas percepções, nas concepções de fisiologia e de treinamento, que é o que eu gosto, e ele elaborou um material aí quase midiático, falando sobre meias verdades do treinamento de corrida. Acho que a gente tem material para ir para uns 4 programas para a gente conversar. Isso é bom. E quais... Você vai falar uma por uma ou você vai falar as 4 meias? Vou falar uma por uma. Hoje eu vou falar a primeira meia verdade do treinamento de corrida. Quer saber qual é? Vamos começar. Primeira meia verdade do treinamento de corrida. Quanto mais eu corro, melhor eu serei. O que você acha disso aí? Isso é uma meia verdade. Isso é uma meia verdade. Bom. Você sabe o que é uma meia verdade, né? A gente não pode falar assim, não, é mentira. Não é. Aí, não, é uma verdade. Pode falar assim. Não é. Mas não é 100% verdade. Assim, eu vou chutar, tá? Assim, tipo, você correr desordenadamente, de qualquer jeito, talvez isso não te ajude. Se você correr orientado, bonitinho, isso vai te ajudar. Talvez seja esse o sentido, ou não. Vamos lá. A gente tem na cultura ocidental uma hipervalorização, uma distorção da valorização que é da dimensão do trabalho. Isso aí vem desde a Revolução Industrial. Então, para encampar esse valor da Revolução Industrial, a gente trouxe um valor que é de quanto mais trabalho, mais lucro, quanto mais trabalho, mais dignidade, quanto mais trabalho, né? Então, a gente tem essa novidade aí, moderna, da cultura ocidental, de quanto mais, melhor. Já ouviu falar disso, claro. Sim, senhor. Então, isso leva a uma percepção e uma impressão de que você está sempre a ponto de perder o seu preparo. Quando você não treina o suficiente, quando você tem um espirro, quando você tem uma onda de calor, quando muda a semana, quando chega o período menstrual, você está sempre com o que você ganhou ameaçado. O que faz com que você tenha também a impressão que a solução para isso, para essas intempéries, essas perturbações do ritmo que a gente diz como normal,
se impõem ao nosso caminho, a gente tem aí uma implícita solução de que se eu treinar mais, eu vou tirar o tempo perdido, eu vou suplantar a dificuldade, e isso vai se expressar em mais volume, então eu vou correr mais. Se correndo 50 km por semana eu estou me sentindo ameaçado, eu vou correr 65 ou 70 e vou sanar essa condição aí. Entendi. Então, você sente essa... Já sentiu? Você sente essa preocupação? Honestamente, sim. Não sei lá. Segunda-feira é um dia complicado para eu ir treinar. É um dia mais de agenda, mais complicado de manhã. Então, quando eu não saio na segunda-feira de manhã, a sensação que eu tenho e fica a pressão o dia inteiro, até o outro dia para treinar. É um incômodo, uma sensação tipo assim, perdi um dia, né? Foi desastroso. E você tem, assim, o feeling de que para resolver isso, eu vou treinar hoje por ontem e hoje? Não. Em relação a isso, não. Mas em relação à percepção de perda, sim. Tipo assim, não treinei ontem. Não treinei ontem. Ok. Mas você entende que haveria pessoas que... Sim, perfeitamente. Sim, nossa, tem que tirar esse atraso e tal. Exatamente. Eu já não fui ontem, comi e chupei uma bala hoje de manhã, tem que treinar em dobro. Isso aí cara, é uma coisa interessante, porque tem pessoas que sempre têm dentro de si, reside nele um ex-gordo, né? Um gordo do passado, que faz com que haja uma pressão extrema a não voltar a ser gordo, por exemplo. Não voltar a ser manco, não voltar a ser descondicionado, não voltar a panguar no treino. Uhum. E isso aí exerce uma pressão nas individualidades. E a gente vê isso, né? Vê isso... Não sei se você consegue perceber, mas eu vejo isso nos meus alunos, né? Muitas vezes até, por exemplo, agora... Por exemplo, pessoas que estão recomeçando. Eu tenho o hábito e uma sabedoria que eu já adquiri de que quando a pessoa está voltando, eu proponho treinos de 30 a 40 minutos. Para que ela consiga mais facilmente reinserir esse tempo dentro da sua rotina. Tirar o melhor do pouco condicionamento que restou do último período parado, né? Fazer a coisa ser mais agradável com menos sofrimento. Isso é importante, tá? Mas você não sabe como é a resistência de algumas pessoas, principalmente de pessoas que já tiveram treinadas, já tiveram outros treinadores, de que precisa ser 1 hora na corrida, precisa ser 10 quilômetros no ciclismo, precisa ir ao pedágio. Então, você tem um protocolo ali implementado, geralmente no exagero, que se você não faz, você não está satisfeito, né? Tu tá aí? Travou a internet? Não sei se sou eu, não sei se é o Alexandre, mas parece que a internet travou e o cara tá congelado. Vamos vendo aí, vamos esperar. Você tá vendo aí, você que tá acompanhando, tá vendo o Alexandre com o dedinho na boca. Você ficou congelado, na Você posição também. muito... Muito eu não sei complicado. quem... Eu não sei, ficou complicado porque você ficou com o dedinho na boca.
tá meio que travando todo mundo. Eu Tá, acho que eu não tá sei meio. se sou eu ou se é você. Não, Mas vamos certamente é lá. você, porque você tá com aquele sinal daquela empresa. Eu tô. Meu sinal tá cheio aqui. E o cronômetro contando. Então, meu povo, é isso aí. Rapazinho tá tendo dificuldades aí na internet, cara, na melosquência dessa corrente de dados que a gente estava falando aqui. E a gente estava falando aqui sobre essa questão da tendência de o volume que vai tirar o atraso. Você está aí? Está conosco, Voltei aí, isso. Alexandre? Agora sim, estou de volta. Fui ali, mas já voltei. Ralou o joelho? Não. Mas ainda está, a voz e a imagem ainda estão num delay. Não sei como é que isso vai ficar depois, mas tudo bem. Ô, Alexandre, então aí o Martin Cox, que é o que propõe essa ideia, propõe essa colocação, ele traz para a gente que o que resgata essa sensação de perda não é o aumento de volume, mas exatamente é a modulação das intensidades que vai ajustar os ganhos em contraste com a noção que você tem, que você possa ter de aumento de volume. Tá me escutando? Estou te escutando, mas eu estou indo para o meu plano B aqui. Espera aí que meu estrutura aqui já está funcionando. Vamos passar para o sinal mobile. Espera aí que eu já volto. Segura aí, segura aí. Tô aqui. Pronto, agora em definitivo. Muito bem. Isso é todo dia aqui em casa, cara. Você não se preocupa, não. Já que te contei o caos, mas é assim o tempo todo, all the time. Mas então, vou fazer um breve resgate desde que a gente começou a dar uma craquelada no sinal aí. A gente estava falando que geralmente a sensação de perda vai se compensar com talvez uma necessidade de aumentar o volume, ou seja, vou treinar para hoje para amanhã, vou treinar mais um pouquinho para resgatar essa perda. E o treinador Martin Cox, ele então resgata para a gente a noção de que o que vai reajustar essas perturbações é a modulação da intensidade e não a modulação do volume. Então, não vai necessariamente adiantar você aumentar um pouco os minutos, aumentar um pouco os quilômetros, mas sim regular a intensidade daquilo que você já está fazendo para poder resgatar qualquer percepção de perda ou eventual perda mesmo. Então, quer fazer alguma colocação? Não. Nesse caso, a intensidade se torna tão importante quanto a duração. Ela se torna mais importante do que a duração, porque é a intensidade que vai modular os estímulos aos quais a gente quer fazer reações, né? Que são exatamente as reações aos estímulos que vão gerar ajustes fisiológicos que se traduzem em melhoria de performance. Entendi. Certo? Então, às vezes, por exemplo, um indivíduo que ele está
está percebendo que não está rendendo tanto, em vez dele aumentar o volume, ou seja, em vez dele correr mais 10, 20 minutos, ou mais 2 ou 3 quilômetros, ele poderá diminuir a intensidade da sessão de treino, e aí ele vai poder melhorar a performance dele, porque, na verdade, o que está acontecendo é que ele poderia estar cansado, e aí ele perde, entre aspas, o fitness que ele consegue perceber. E, diminuindo a intensidade, a gente vai poder descansar ativamente e poder ter melhores condições, melhor uso dos nutrientes, melhor uso da condição energética que o corpo está condicionado para gerar desempenho. Eu acho isso muito interessante, essa preocupação com a condição energética do corpo. Isso eu acho muito interessante. A forma isso é uma coisa a forma com que você, eu vou falar especificamente você, a forma com que você se preocupa com a condição energética do nosso corpo, assim, no geral, sabe? De quem está com você ali, do rendimento, aquela coisa toda, e como que tá naquele momento. Cara, isso eu acho interessante, eu acho massa. Porque é uma coisa que, de maneira geral, o praticante ele não consegue perceber, porque ele também não considera a teoria de que qualquer performance é relativa à sua capacidade de gerar energia, né? E a gente que é treinador, a gente percebe claramente quando você faz um teste, ou quando você submete uma fórmula de treino e a pessoa consegue ou não desempenhar aquilo que foi solicitado, e quando isso é um déficit de geração de energia. Saquei. Essa observação que você faz é muito importante, te falando como aluno, como uma pessoa que já treina com você há vários anos. Essa observação que você tem é importante para a gente. No contraste, um indivíduo ainda imaturo para a modalidade, ele vai poder aumentar a sua performance ajustando para mais a intensidade, modulando a intensidade um pouquinho maior, ele vai ter ganhos sem precisar mexer no volume. Então, qual é o cerne da mensagem? É que, dependendo das situações percebidas, ajustes para mais na intensidade ou para menos na intensidade vão ter impacto no rendimento sem aumentar o volume total da sessão de treino, sem aumentar o tempo ou a quilometragem a qual o indivíduo está submetendo-se ali. O que seria você falou indivíduo imaturo, é isso? O indivíduo imaturo é um indivíduo que ainda está se descobrindo na modalidade, está começando o treinamento, ainda está sendo submetido a um controle maior das variáveis. Então, para esses indivíduos, ajustes para mais na intensidade vão dar a percepção e vão realmente, nessa fase de maturidade, vão dar ganhos sensíveis de rendimento. Enquanto em outros indivíduos não tão imaturos ou já mais maduros na modalidade, muitas vezes a percepção de falta de rendimento, ela não necessariamente vai ser remediada com aumento de intensidade, nem com aumento de volume, mas com ajuste, às vezes, para baixo na intensidade e, às vezes, para baixo até no volume. Entendi. Então, como é que a gente deveria lidar com essas questões de perda real ou perda
na percepção do fitness pessoal ou da sua condição de performar. Cara, alguém com uma sensibilidade apurada, com conhecimento tanto do treinamento quanto do indivíduo, vai precisar olhar com carinho para isso aí e vai perceber se as necessidades de modulação são para mais ou são para menos. Ou seja, a pessoa que está fazendo, eu posso dizer que não teria essa percepção, essa sensibilidade, e nem estaria, aspas, capacitada para isso, né? Cara, a gente sabe, se a gente for falar em gestão de problemas, a gente sabe que a pessoa, quanto mais embrincada no problema, quanto mais interiorizada no problema, quanto mais percebe o problema, menos condição ela tem de resolvê-lo. A menos que ela saia para uma posição, né, de percepção mais ampla desse problema, o que é uma condição difícil de você gerenciar, mas geralmente você vai precisar de uma pessoa que tenha uma melhor capacidade de visão externa sobre essas demandas para poder perceber algumas soluções para essas situações. Entendi. Uma coisa bem... deixa eu sair do WhatsApp aqui do computador, que ele vai ficar pitando aqui para mim. Uma coisa... só dá mute. Dá um mute nessa porra. Rapaz, são tantos grupos que eu vou perder muito tempo fazendo isso. É melhor fechar o daqui. Ele não tem um mute geral, não? Esse computador seu? Tem. Não, mas aí eu perco o áudio. Deixa ele. Eu já fechei aqui. Ah, você perde áudio se você mutar o... Se eu mutar ele completamente aqui, é melhor fechar. É mais rápido. Entendi. Fica a dica aí para os nossos seguidores, nossos acompanhantes. Fecha o aplicativo na hora do serviço. Para um exemplo prático disso aí, você falou de quem está voltando, né? De quem está tendo um novo retorno. Isso, um recomeço. Um recomeço e tal. Isso vale... Aí entra aquela dificuldade, você falou da ansiedade, não vou chamar de ansiedade, mas enfim, da ansiedade de performar, de achar que aquilo ali está devagar, ou então que não vai dar o resultado que ele quer. E da comparação, né? A comparação é um ponto muito, muito, muito crítico e delicado, eu diria. Porque a gente já fez até um episódio disso, de você achar que vai voltar com a mesma performance de quando você parou. E aí você tem um choque de realidade. Tipo assim, cara, você está longe da parada. E aí porque muita gente não percebe que, tipo assim, a cada 2 semanas você está um cara diferente, cara. Não é linear. Ou você está subindo, ou você está descendo, e se você consegue se perceber, e aí você sabe que quando você parou e tem que começar, você tem que zerar a expectativa e a comparação com outras épocas. Até que você tenha condições de se comparar, mas no começo é completamente desnecessário e cruel. Vou dizer para você que isso é muito verdade. Mas tem gente que gosta de apanhar, né? Gosta de se infligir o autoflagelo, da comparação, da expectativa e do sonho imenso. E tem a liberdade. Passado, que eu já passei aqui, já fiz, que já acontecia aqui, que na época que eu estava forte. E essas coisas acontecem. É verdade. É raro, mas acontece muito, né? Então... Diariamente. Mas você vê outro desafio nisso, nessa meia-verdade? Você vê outra coisa
Qual o desafio para o seu lado, para o lado do treinador? Cara, o desafio é você, às vezes, educar. Eu estava vendo um outro treinador que ele fala assim, cara, o coach, acima de tudo, é um cara que ele vai educar. Porque você está sempre revendo linhas de educação, linhas de produção, você está sempre revendo pressupostos de produtividade, e é você que tem que fornecer os ajustes de consciência, né? Vamos chamar assim. Está sempre tendo que reajustar a consciência do cliente, do aluno, do atleta. O grande desafio é você fazer a exposição à realidade sem, contudo, todavia, obstante, diminuir ou desmotivar o elemento humano aí com que você lida. Por exemplo, eu recentemente tive... Eu tenho um aluno, entre aspas, que ele sempre está voltando de 6 em 6 meses, ele paga uma planilha e ele não executa. E a última planilha, que foi esse mês passado, que ele recomeçou já pela 6ª ou 7ª vez, ele demorou uma semana para começar a fazer os treinos da planilha, e no primeiro treino da planilha, uma planilha com treinos de meia hora, que foram, assim, carinhosamente colocados em perspectiva e conjecturados para necessidade e momento da pessoa. Uhum. Ele vem depois de uma semana com um treino de 1 hora. E aí a minha intervenção foi muito legal, muito bom e tal. Porém, você precisa fazer o treino de meia hora. Aí a resposta é assim, pô, você não valoriza. Eu falei assim, eu valorizo. Mas eu conheço a realidade que vai se desenhar. Desde então, não chegou mais feedback de treino, já tem 3 semanas. Então, cara, sou eu que lido, na verdade, eu sou a porra do profissional e do especialista que lida com situações recorrentes e que tem soluções para essas situações, que são soluções em tese teóricas, porque elas são semi-teóricas, porque se eu implemento com uma pessoa e dá certo, não quer dizer que eu vou implementar em outra e vai dar certo. Mas que eu tenho soluções que, se você que recorre a uma assessoria, você implementa, você terá 90% de chance de ter sucesso. Só que você tem que entregar essa condução a alguém que está com mais handicap de solução do que você. Uhum. Uma vez que você está sempre tentando e parando, está sempre começando e parando, está sempre com dificuldade, está sempre insistindo no modelo que comprovadamente não está dando certo, você precisa sair um pouco da direção e entregar isso para alguém. Então, essa é uma situação. A outra situação é a situação de que muitas vezes é a pauta pelo exagero, é a pauta pela uma tradição que você talvez já experimentou, implementou, que apenas essa percepção vai dar resultado. E o fechamento para novidades, o fechamento para inovação, para inovação, o fechamento para soluções que são pautadas no momento imediato e talvez não num processo inteiro,
a falta dessa percepção, ela gera um ruído na comunicação e se tem ruído na comunicação, tem um ruído na eficácia das metodologias. Uhum. Então, esse é basicamente o desafio meu como treinador, quando eu me deparo com essa percepção de quanto mais eu corro, melhor eu vou ser como corredor. E que é uma meia-verdade que não se aplica para todo mundo. Entendi. É um trabalho... literalmente você tem que entrar na cabeça das pessoas, né, cara? Para poder entender a realidade, entender o momento da pessoa, entender a fase que ela está na vida pessoal, profissional, na vida esportiva. Você tem que entender essas fases e propor uma solução que atenda, além ou acima de qualquer coisa, a expectativa da pessoa em voltar a treinar. Cara, isso É. E quando você escolhe não ser impositivo, quando você escolhe ser subjetivo em relação à pessoa que está diante de você, você tem mais dificuldade. Infelizmente, a maioria das pessoas está mais suscetível a modelos fechados, a condução mais assertiva, uma coisa mais taxativa, elas estão muito mais suscetíveis a esse tipo de solução do que as soluções que vão render melhores resultados a curto, médio e longo prazo, né? Uhum. Ou seja, se eu fosse taxativo, se eu fosse tribal, se eu fosse mais impositivo, eu teria melhores resultados, mas não é a metodologia que eu escolho trabalhar. A coisa que o método que você utiliza cara, tá aí. É isso. Se você seguir isso aqui, o resultado que te espera é esse aqui. Agora, se você fizer coisa diferente, você não vai chegar no resultado. E aí... E tem uma verdade que quanto mais diálogo você estabelece, menos solução você obtém. É bonito, é empático, é moderno, mas na hora de botar número, não bate. Né? Mas são escolhas. Eu escolho assim também. Eu acho que a consciência é uma coisa que leva tempo para criar. Então eu prefiro muito mais a consciência do que o sectarismo. Saquei. Na verdade, eu tenho tempo para que vocês que recorrem a mim se lasquem, se deem bem, se fodam e se resolvam. Eu tenho tempo. Porque o meu eu já resolvi, entendeu? O seu tá feito, né? Não, o meu, diariamente, eu tenho que travar as minhas batalhas, eu tenho que me concentrar em eu não cair, em eu não tropeçar, em eu refazer meus propósitos. E eu preciso aceitar que sou eu que importo. E que vocês que estão aí, vocês que lasquem para chegar nos seus resultados, nos seus processos. E será assim. E será bom assim também. Ué. Porque é o que você falou, cada um vive a sua guerra diária, né? A sua batalha diária. Isso. E você já tem a sua. Então, eu também tenho a minha. Para que você vai comprar dos outros, né? Para que não adianta também vocês, assim, às vezes alunos, consumidores ou clientes, a considerar que a quem vocês recorrem, eles não têm as suas batalhas, que eles estão completamente disponíveis para os seus dramas. Não. Cada um tem, a cada dia basta o teu mal. Isso vale para cada indivíduo do planeta. Exatamente. É isso. Caramba, que meia-verdade boa essa.
Boa, boa pra caramba. Boa pra caramba. A próxima é bacana também. Vou até adiantar que é sobre a percepção de especificidade, mas aí a gente volta no próximo programa, no próximo episódio, falando. Aí você fica pensando aí de quinta até segunda-feira, o que esse cara vai vir falar sobre a percepção de especificidade? Eu vou pensar e vou tentar. Não, eu vou deixar para conversar. Você tem 5 minutos para dar uma moída nisso aí na mufa, porque já já a gente volta. Beleza. Beleza. Pronto, mais algum ponto? Mais alguma coisa? Não, acho que tá tranquilo. Pode chamar a campainha? Tá tranquilo. Pode chamar a campainha. Boa noite, boa tarde, bom dia para vocês e vai pensando nisso aí. É isso. Quanto mais melhor, não é uma percepção plausível. Precisamos sempre que chegar nessa placa parar e falar assim, nossa, eu preciso pensar nisso aqui. É isso. Até mais, até o próximo. Um abraço. A gente volta. Voltaremos.